A mensagem dele é muito parecida com a nossa. Crescimento empresarial e espiritual em 3 esferas: corpo, alma e espírito. Piero Tavolazzi aqui no Temperando Papo. Seja muito bem-vindo, Piero. Obrigado. Um beijo aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra estar com você aqui, com toda a audiência. Gente, que prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Vamos sentar. Fica à vontade, senta, porque a gente vai aprender muito aqui, gente. Agora, porque ele criou uma conexão super especial em relação à espiritualidade e o lado empresarial. Como que você criou? Por que você trouxe essa abordagem que não era comum? Não é comum, né, Piero? Não é comum. O que acontece é o seguinte, a igreja separou o empresarial do espiritual. Ou seja, ou eu vou somente aqui para o espiritual ou eu vou para o empresarial. E desde lá de trás, as pessoas rotularam que você ganhar dinheiro e você ter fé é totalmente diferente, é 2 caminhos totalmente diferentes, opostos, né? E quando a gente une as 2 esferas, afinal de contas, quanto mais próspero você se torna, maior a sua capacidade de ajudar pessoas. Com toda certeza, A gente tem projetos não só no Brasil, mas fora, e o objetivo é realmente fomentar esse crescimento empresarial junto com o espiritual. E eu acabo levando fé para dentro das empresas, cultura de fé para dentro das empresas, e sempre a gente trabalha os líderes, para que os líderes venham trabalhar todo ali, os liderados. Eu costumo dizer que o empresário, ele é uma voz profética e apostólica dentro das empresas. Fantástico essa abordagem. E o que é o profético? O profético é quem declara o futuro, digamos assim. É o líder ali, né? O comunicador que está ali à frente com mais pessoas dependendo dele, né? Famílias. Que está ali levando uma palavra que realmente influencia demais a vida dessas pessoas. Demais. E quando a gente traz a cultura de fé para dentro das empresas e traz esse ministério apostólico profético, o apostólico abre portas, então ele vai abrindo portas. O profético, ele declara e determina o futuro. A gente criou culturas dentro de empresas, culturas de oração, culturas de um crescimento espiritual, alma e o próprio corpo. Então, a gente trouxe isso para dentro das empresas porque a gente entendeu que o mercado de trabalho está doente. Sim, totalmente. E a alma das pessoas estão doentes. E a única maneira de eu curar uma alma é através do espírito. Perfeito, Piero. Assim, imagino o quão foi desafiador para você entrar com essa abordagem nas empresas, principalmente em empresas maiores, que a gente sabe que muitos mentorados seus ganham acima de R$100 mil, né? Então, são empresas de grande porte. Como que foi essa dificuldade, esse desafio, principalmente para vencer ali padrões das crenças, né? E você uniu o empresarial, minha crença é totalmente unida. Não tem como a gente dividir, né? O nosso empresarial, família, trabalho, não tem como. Somos um só, somos um todo. Exato. Mas como que você fez para ir quebrando essas barreiras que não é muito fácil, né? Sim. Ariane, em 2019, eu fui para os Estados Unidos e eu fui num grande evento, um grande evento, mais de 35 mil pessoas. Era um evento que falava sobre crescimento exponencial, crescer 10 vezes mais. E aquele evento mudou a forma de eu pensar e conduzir a minha empresa e os meus negócios. E eu comecei a ver que tinha uma lacuna onde o crescimento empresarial estava existindo, as pessoas estavam crescendo de forma empresarial, eu já estava liderando grandes empresários, só que estava tendo um problema. Qual que era o problema que estava tendo? Esses empresários, à medida que eles cresciam, eles perdiam o propósito, problemas no casamento, problemas sérios emocionais, família problemas ia embora. De vícios, vícios de cigarro, bebida, drogas, mulheres, prostituição, pornografia, todos os vícios. E eu comecei a ver que famílias estavam sendo destruídas. Eu comecei a me questionar, eu falei, de que adianta eu levar o empresário a crescer 10 vezes mais, sendo que a principal empresa dele, que é a família, está sendo destruída e a vida dele está sendo destruída. E eu comecei a implementar, aos poucos, em 2019, fé para dentro dos meus treinamentos. Então, eu comecei a trazer Bíblia. Eu não trago religião, eu tenho judeu, eu tenho católico, eu tenho ateu, eu tenho evangélico, eu tenho espírita, mas acontece que durante o nosso processo, ali tá tudo certo. Eles vão se convertendo para a palavra. E eles começam a acreditar em Jesus e começam a se converter para a palavra. Então eu comecei a trazer uma forma sem religião e comecei a trazer princípios que estão na Bíblia para que eles pudessem prosperar, mas com propósito. E aí as esposas começaram a me ligar, Piero, o meu marido começou a ser transformado. Eu atendi Peraí, você vai falar daqui a pouquinho. Para vocês que estão no YouTube, você vai descobrir o que é honrar pai e mãe.
Vai ali, porque estamos saindo agora do BTV SBT para o YouTube para uma entrevista espetacular, continuando com os princípios e também continuando com equilíbrio entre lucro e propósito. A gente vai falar Vamos aqui falar. hoje com o Piero, tá bom? Bora. Bora lá. Olha só que interessante. O que é honrar pai e mãe? Eu estive com uma empresária, dona de uma das maiores redes de comida do Brasil. Ela é gigante. Ela tinha um problema com o pai. Ela, com poucos anos, com 5 anos de idade, o pai foi embora de casa. Com 7 anos, o padrasto dela começou a abusar dela sexualmente. Uau. E ela tinha uma questão que há mais de 30 anos ela não falava com o pai. Porque para ela, pô, meu pai me abandonou, foi embora de casa, veio um outro homem que eu fosse estuprada, Exato. Né? Que é uma permissão. Exato. Na cabeça de uma criança de 5 anos. Exato. E tinha uma lacuna na alma dela, uma lacuna de rejeição junto com abuso. E a gente comecei a conversar com ela, eu falei assim, você tem que honrar seu pai. Mas como assim honrar meu pai? Eu falei, seu pai te deu tudo o que você precisava. Meu pai não me deu nada. Eu falei, por que você está aqui agora? Seu pai te deu vida. E cheia de vida você construiu um império, você é cheia de fé e tudo mais. E ela, depois de 30 anos, foi visitar o pai no Rio de Janeiro, reconciliou e realmente mudou a forma dela conduzir a vida dela. A alma dela foi curada. Então, um princípio, honrar pai e mãe, significa dizer que não importa o que teu pai tenha feito para você, tua mãe tenha feito. Você precisa honrar teu pai e tua mãe. Você não é obrigado a conviver, mas você tem que honrar. E não é sobre só prosperidade, porque ela já era próspera financeiramente, ela né? já era. Porém, ela precisava dessa cura na alma. Tinha uma lacuna na alma dela. Tá. Tinha uma lacuna forte na alma dela. Segundo princípio. Segundo princípio, esse princípio diz o seguinte, olha só que interessante. Antes de você servir alguém ou você fazer qualquer doação e qualquer oferta, você precisa se reconciliar com o irmão. E o que é um irmão? Somos nós aqui. Então não tem como você pode fazer algo para mim. A Bíblia diz que quando você me fere em uma face, eu tenho que te dar a segunda face para você. Porque não se trata do Piero, se trata da pessoa que está ferindo. Então eu não posso carregar ninguém comigo. E os empresários têm muito disso, porque tem muito durante a nossa jornada empresarial, muita competição. Aí tem muita traição entre parceiros, tem muitas questões pessoais, mas isso não é somente empresarial. Ideias que são compartilhadas e executadas sem a pessoa que deu a ideia. Coisas do tipo. Coisas do tipo, normais. Ou normais para pessoas que, digamos assim, não têm... não são todas as pessoas que têm um caráter formado. Sim. E você tem que respeitar isso, porque você tem a tua vida, ela tem a vida dela. Então, o segundo princípio é que eu preciso liberar constantemente perdão para as pessoas. Jesus era rápido em perdoar. Rápido em perdoar. Judas, na noite anterior, que ele trair, ele falou, um de vós aqui, há de me trair. E o primeiro pessoa que o Pedro falou, Jesus, não sou eu. Judas foi a segunda pessoa, falou, mestre, não sou eu. Você que te disse que não sou eu. Mas ele perdoa rapidamente. Por quê? Porque o perdão, quando você não perdoa alguém, você carrega uma mala nas costas, que é essa pessoa. O perdão não se trata da pessoa, se trata de você se manter livre para você prosperar. Então não tem como você servir alguém, você ofertar na vida de alguém, você realmente fazer algo por alguém se você carrega alguém junto com você. Esse é um princípio muito forte de prosperidade e é um princípio que segura a alma das pessoas. E sabe o que é legal, Piero? É porque muitas pessoas falam, eu perdoei fulano, mas no fundo quando a gente vai fazer uma imersão ali para dentro da gente, a gente não perdoou não. Não perdoou. Não perdoou, tá ali no nosso coração. E o auto-perdão tem a ver com esse processo também? Com a segunda dica, né? Porque tem muita gente que carrega culpa. Sim. Culpa do quê, né? Eu tenho uma esposa de um amigo que tá comigo, caminhando comigo há alguns anos já. O irmão dela faleceu na pandemia e ela carregou uma culpa que ela poderia ter ajudado ele de alguma maneira. Mas ela fez tudo por ele. E ela eu falei, se libera da culpa, você não carrega nenhuma culpa, fica livre da culpa. Então tem o auto-perdão, tem o perdão para que você possa fazer para as pessoas e tem o perdão também para Deus. Tem pessoas que ficam por conta de que ela, por exemplo, ela teve o auto-perdão e teve um perdão para Deus, que falou, por que Deus permitiu que meu irmão fosse embora? E ela criou uma aversão de Deus e uma coisa e ela perdeu a conexão com Deus. Que é muito comum no luto, né? O luto te coloca nesse buraco. O luto te coloca nesse lugar onde você não sai do luto. E aí você fica naquela prisão, culpa a Deus. Se afasta ali, né, da nossa fonte maior. Exato. Sim. E aí promover esse auto-perdão. Sim, aí, tá? Tem que promover. Terceira e última dica, mas tem mais coisas, viu? Calma terceiro, a gente vai pro livro de Josué. Moisés foi um homem escolhido por Deus para levar o povo para a terra prometida. Está escrito na palavra. Só que Moisés não leva o povo para a terra prometida. Moisés desobedece e simplesmente morre
quem ocupa a cadeira para levar o povo para a tão sonhada terra prometida é Josué. O que eu acredito? Que todos nós temos uma terra prometida a ser acessada. Também acredito. Nós temos essa terra. Sim. Só que por que não acessamos? Porque não curamos a nossa alma e não alimentamos o nosso espírito. Então, peraí, gente. Você não está acessando a sua terra prometida porque... Porque você não está curando a tua alma e você não alimenta o teu espírito. Tá. Certo? Tudo tem a ver com o espiritual. Tudo tem a ver. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo físico. Isso aqui é um estojo. Então, se eu negligencio o meu espírito e eu não curo a minha alma, eu não acesso uma terra prometida, porque ela está dentro de nós. Sim. E aí esse homem chamado Josué, ele é levantado para levar o povo para lá. Ele já tinha uma certa idade, ele não era mais de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, ele tinha mais de 60 anos. E aí Deus fala para ele o seguinte, em outras palavras, eu sei que você não tem o mesmo vigor físico, que você não tem a mesma força, que você não tem exatamente o que você tinha quando era jovem, quando você estava no deserto junto com esse povo, mas eu preciso que você tenha coragem. Então, ele chega para Josué e fala assim, Josué, seja forte e corajoso. E ele fala 2 vezes isso. Mas por que eu estou enfatizando isso e por que isso é um princípio? Porque quantas vezes nos falta coragem, o medo vem bater na nossa porta. 98% das pessoas no Brasil e no mundo não vivem o teu propósito, teu sonho, porque o medo paralisa elas. O medo é mais forte que a fé. O medo é mais forte que a fé. Aí Deus chega para Josué e fala o seguinte, eu sei que você está na terceira idade, eu sei que você não tem o mesmo vigor físico, eu sei que você realmente pode ter medos que vão tentar bater na tua porta, mas lembre-se, tenha coragem, força e coragem. Mas sabe qual é a força e coragem que Deus está falando para ele? É um princípio? Conta. Não era mais físico, porque ele não tinha vigor físico, era espiritual. Deus estava dizendo para Josué o seguinte, eu sou contigo, e não importa a tua idade, aonde você pôr os teus pés, eu vou te abençoar, aonde você pôr as tuas mãos, eu vou te abençoar. Então, eu vou te dar a terra prometida, mas seja forte e corajoso na minha presença. Então, esses 3 princípios... ele abre qualquer porta para você. Olha essa chave para você colocar ali na sua empresa, gente. Para você colocar no seu quadro dos sonhos, para você colocar na sua vida. Seja forte e corajoso, quem nunca passou por um desafio. E Piero está aqui ajudando a gente, ajudando você, empresário, a conduzir sim seu negócio. Eu tinha falado sobre o equilíbrio entre lucro e propósito, que é um desafio para muitas empresas, certo? Mas e aí, como que a gente coloca a espiritualidade para ajudar esse equilíbrio entre lucro e propósito, Piero? A primeira coisa que eu não acredito que exista equilíbrio. Não tem equilíbrio. Gente, eu amei isso. Não tem equilíbrio. Sim. Porque assim, imagina o seguinte, vou falar da minha vida. Vamos. Tava tudo maravilhoso, tudo perfeito. Aí um dia minha irmã chega em casa e fala assim, eu fui diagnosticado com câncer. Meu Deus. Tenho poucos dias de vida, vou morrer. Ué, e cadê o equilíbrio? Aí o ano passado tava em casa também, aí chega minha mãe junto com meu pai, filho, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô perdendo 20 quilos em um mês e eu sinto que eu tô morrendo. Então, cadê o equilíbrio? Não tem equilíbrio. O que tem que ter, na verdade, é uma resiliência na fé. Porque se eu tenho uma resiliência na fé, eu costumo dizer o seguinte, 1 hora de oração equivale a 7 dias de trabalho braçal. As pessoas não rompem porque elas não oram. Oração não tem nada a ver com religião. Jargão, menos braço, é mais menos joelho. braço, mais joelho. Só que assim, eu não saio de casa, eu vim aqui pro seu programa, certo? Vim aqui falar com a audiência, só que antes de eu chegar aqui, eu estava de joelhos no meu quarto, falando, Senhor, hoje é mais um dia, eu vou pro programa, e se a tua vontade for que eu não vá, eu não vou. Se a tua vontade for, a minha agenda é essa, mas qual que é a tua agenda para mim? Boa. Qual que é o teu plano para mim hoje? Qual que é a tua vontade para minha vida hoje? Então, a minha agenda é a agenda do céu. E se ele quiser mudar, ele muda. Se ele não quiser mudar, eu vou seguir a minha agenda. Mas ele está ali comigo. Então, quando eu oro, eu crio um colchão de resiliência. Por quê? Porque o dia que vier o dia mau, que a Bíblia diz, a todos nós vai chegar o dia mau. Então, onde é que está o equilíbrio? Que vai chegar o dia mau para todo mundo? Só que quando eu tenho um colchão de fé, de resiliência espiritual, quando chega o dia mau, você fala, chegou, mas vai dar bom. Minha irmã, quando falou isso, eu falei assim, volta amanhã que eu tenho uma boa notícia para você. Fui orar. E eu falei, deixa eu te dizer uma coisa, esse câncer não veio trazer morte para você, veio trazer vida para você. Eu comecei a colocar vida dentro dela, vida. Eu falei, como é que tá teu trabalho? Ah, não gosto de trabalhar lá, você vai pedir as contas, vai fazer o que você ama. Como é que tá seu casamento? Não tá bom, você vai resolver esse negócio. Como é que tá a sua saúde física? Então, câncer não significa morte, significa vida para você. Vamos, vida e abundância. Comecei a trazer Bíblia para ela.
Nossa. Minha mãe foi a mesma coisa. Ela, vou morrer e tudo. Eu falei assim, não, peraí, vamos entrar em 20 dias, 21 dias. Jejum e oração. Jejum de 3 dias Daniel. por dia, 3 horas, 3 vezes por dia nós vamos orar e vamos declarar. Por quê? Porque o jogo da vida é espiritual. Se eu luto primeiro espiritualmente, eu entendo qual que é o meu adversário. Agora eu entendi, beleza, entendi que é espiritualmente. Eu oro, jejuo, eu tenho a resposta. No 19º dia, minha mãe caiu morta nos meus braços. Eu falei, Deus, o que Sério? aconteceu? Morta, gelada. Eu coloquei ela no chão, comecei a profetizar. Falei, Deus, tua palavra diz sobre vale de ossos secos. Eu comecei a profetizar sobre ela. Vale de ossos secos. Lúcia, saia para fora agora. Vale de ossos secos, eu declaro vida sobre você. Comecei a profetizar. 5 minutos profetizando, eu e ela no quarto. Daqui a pouco minha mãe, bum, volta a viver. Deus. Mas por que eu tô dizendo isso? Eu tô dizendo isso não é pra... Uau, Piero, é pra que as eu pessoas... acredito muito nisso mesmo. Acredito Sim. em tudo que você tá falando, em tudo que você Porque viveu. a Bíblia tá lá ali. escrito. Jesus fala assim, ó, se você crê em mim, você fará coisas iguais ou maiores que eu fiz. Sim. Jesus, ele ressuscita pessoas. No 3º dia, ele ressuscitou Lázaro. Ele vai lá na casa da filha de Jairo, que já estava morta, ele ressuscita a filha de Jairo. E eu somente profetizei a palavra. Poderia ser que a minha mãe não sobrevivesse. Eu ia respeitar, porque é a vontade de Deus sobre Deus ela. foi maior Só e que você qual que é meu respeita papel? desde o começo. Sim, meu papel é o quê? Ter fé e acreditar. Então, quando a gente fala de lucro versus empresa e equilíbrio, eu preciso entender o seguinte, eu preciso ter uma empresa lucrativa, porque lucro é o empresário trabalha pelo lucro. Sim. Só que quando eu venho falar de equilíbrio, eu preciso compreender que não tem, e por isso que eu tenho que buscar fé todo dia, por isso que eu tenho que orar todos os dias. Eu costumo dizer que Deus é tão bom que ele deu as mesmas 24 horas para todo mundo. Todos. É pro branco, pro negro, pro alto, pro baixo, pro gordinho, pro magrinho, pro asiático, pro brasileiro, para todo mundo, a mesma moeda. Pro bom, pro mal. Para todo mundo. E a pergunta que eu faço é, quanto tempo do seu dia você tem dedicado a buscar Deus? Não importa se é 15 minutos no dia, você a sós com Ele, se é 20 minutos. Ele diz o seguinte, Mateus 6, eu sou o Deus que te ouço no secreto e te exalto em público. Então, assim, eu crio um hábito, e eu ensino os empresários a fazerem isso. Eu criei um hábito de criar uma coluna e um colchão de oração. Vai orando, tá tudo bem? Continua orando. Tá tudo perfeito? Continua orando. Os dias não estão tão bons? Continua orando. Só que quando vier o dia que vai tentar dar uma turbulência em você, você tem um colchão de tanta oração e colunas de proteção de oração que quando vier, sua mente, ela não vai olhar para o desafio, ela vai olhar o quê? Para a palavra. Peraí, a palavra não diz isso sobre enfermidade, não diz isso sobre morte, não diz isso sobre falência. Eu começo a trazer vida. E quando eu trago vida, eu trago vida. Então, eu acredito que equilíbrio não existe. Vai chegar os dias maus para todo mundo. Chega, bate na porta. Já bateu alguns dias na minha casa. Só que eu me posicionei. Eu lutei, eu fiquei triste, claro que eu fiquei. Mas eu decidi me levantar. Eu falei, não, aqui em casa não. Na minha família não, dos meus pais não, na minha irmã não. Não vai acontecer. E influenciou. Então, e isso transformou. Transforma, porque você tem duas opções mediante a qualquer frustração e qualquer dia mal. Ou você se prostra ou você se levanta. Só que o que vai fazer você romper é o espiritual. Vamos fazer isso daqui? Vamos se levantar? Vamos. Porque assim, eu tô levantando em gratidão ao Piero. Tá aqui no Temperando Papo, tenho certeza que sua palavra vai transformar muitas vidas, Obrigado. assim como sua vida é. A gente está falando para mais de 4 milhões de pessoas e eu tenho certeza que pessoas vão ser transformadas e vão conhecer você, quem já não conhece, né? Mas vão conhecer mais a fundo toda essa sua palavra. Obrigada, Piero, Obrigado por você estar aqui, pelo convite. tá? Realmente compartilhando isso. Que bom que ele te autorizou a estar aqui, Viu? porque aqui é... Bora, que Aqui é benção. chão dele também, Obrigado. tá bom? Obrigado Obrigada, pelo viu, convite. Gente, beijo Piero? no coração. Tamo Redes junto. sociais, Piero. @Piero Tavolazzi. Me acompanha aí nas redes sociais, tanto YouTube quanto Instagram. Tamo juntos. Gratidão, Piero. Gratidão. Bora chamar a banda comigo? Vamos Banda Temperando agora. o Som? Vamos agora. 3, 2, 1. Banda Temperando o Som. It's my life.